Olá, eu vou continuar a correção. Tive que dividir a fita porque deu um problema aqui, né? Nem a fita gravação, né? Hoje não se fala mais fita. E a gente foi até a questão 34. A questão 35, como se classificam as obrigações quanto à possibilidade de exigência? O que que a gente tem? A obrigação pode ser civil, né? E ou natural. É, Civil é quando pode ser exigida através de uma ação proposta em juízo. Natural é quando não couber mais o ajuizamento nessa ação. Nós vimos já a obrigação natural aqui. Até falei da questão da dívida de jogo e da prescrição, ok? 36. Como se classificam as obrigações quanto à extensão? As obrigações podem ser de resultado ou de meio. Resultado é aquela que se considera cumprida quando se obtém um determinado resultado, que é o resultado esperado. De meio, não. De meio, o devedor se compromete, se obriga a empregar técnicas para o alcance de determinado fim, mas ele não se responsabiliza pelo resultado. Então, não significa que ele seja obrigado a alcançar aquele resultado, que ele precisa ser dedicado, esforçado, diligente para cumprir, né, o seu encargo. 37. Como se classificam as obrigações quanto aos elementos acidentais? A gente tem a obrigação pura e simples, né, que é uma obrigação que não está sujeita a nenhum termo, modo ou condição, e nós temos as obrigações chamadas condicionais, que são aquelas cujos efeitos estão subordinados a um evento que é futuro e incerto. Temos também obrigações a termo, que são aquelas obrigações que têm um prazo para ser cumprido, né? Então, a gente está vinculando a um evento futuro e certo. E a gente tem, por fim, obrigações sujeitas a encargo, que também são chamadas de modais. Então, ela estabelece um encargo, um ônus a ser cumprido pelo devedor. Ok? Exemplo clássico dessa obrigação modal é a doação, tá? 38. Como se classificam as obrigações quanto ao momento de cumprimento? A gente tem obrigação de execução instantânea, por exemplo, pagamento à vista. A gente tem obrigação que é chamada de execução diferida. Então, você marca uma data futura para o cumprimento dela, daqui a 30 dias, por exemplo. E a gente também tem obrigação de execução continuada ou periódicas, são aqueles pagamentos de trato sucessivo que são feitos em parcelas. 39. Como se classificam as obrigações quanto à liquidez? Líquida, quando ela tem um valor certo e determinado, e líquida, quando ela não tem. Isso vem lá regulado na matéria processo civil, ok? Aí a gente vai para a questão 40, que pede para falar sobre a obrigação de dar. Obrigação de dar é quando você precisa dar, entregar algo a alguém, né? Ela pode ser entrega ou restituição. 41. Como se divide a obrigação de dar? Pode ser dar coisa certa ou dar coisa incerta. Coisa incerta é aquilo que não está ainda determinado na, especificamente na sua qualidade, mas que poderá vir a ser no futuro. Então, ele é determinável, né? Ele vai se tornar certo no futuro. 42. Explique o princípio da individuação da coisa certa. Esse princípio vem no artigo 313, né? E ele estabelece que o credor não é obrigado a receber coisa diversa da coisa devida, né? Mesmo que mais valiosa, ok? 43. Fale sobre o princípio da gravitação jurídica. O princípio da gravitação jurídica, ele está vinculado ao artigo 233 e diz respeito à coisa acessória. Por quê? Porque o bem acessório acompanha o principal. Então, na realidade, quando a gente fala obrigação de dar coisa certa, o princípio da gravitação jurídica, ele vincula o quê? Os acessórios da coisa, né? Mesmo que eles não tenham sido mencionados ali no contrato. Próxima questão, 44.
A questão 44 estabelece o quê? A infungibilidade da entrega da coisa certa pode ser afastada? Existe alguma hipótese? Sim, né? Vamos pensar no exemplo da caneta Bic, né? Eu tenho uma caneta Bic. A caneta Bic é fungível, qualquer caneta Bic daquela mesma cor atende. Agora, a caneta Bic foi entregue, né, de presente para uma pessoa muito especial, muito querida. Então, aquela caneta de fungível passou a ser infungível para aquela pessoa por conta do valor sentimental inestimável que ela passou a ter, ok? Então, a infungibilidade da entrega de coisa certa pode excepcionalmente ser afastada. 45. O devedor tem a obrigação de conservar a coisa que deve ser dada? Justifique a resposta. Sim, porque ele responde pela perda da coisa ou pela destruição da mesma. Então, ele passa a ter essa obrigação de conservação. 46. O que ocorre se houver perda da coisa sem culpa do devedor? Ele não precisará reparar. Por quê? Porque não houve culpa. Só cabe falar em reparação, né? E aí ele vai responder até com perdas e danos se houver culpa. Que é a questão seguinte aqui, né? A 47. O que ocorre se houver a perda da coisa com culpa do devedor? Ele responde por perdas e danos. 48. O que ocorre se houver perda da coisa? Já é a mesma questão, né? Credor, não. É parecido. O que ocorre se houver a perda da coisa com culpa do credor, né? Na realidade, se a culpa é do credor, né, a obrigação está extinta e ele tem que devolver o valor que ele por acaso tenha recebido. 49. O que ocorre se houver deterioração da coisa sem culpa do devedor, né? Se houver deterioração da coisa sem culpa do devedor, a obrigação está resolvida, significa que está extinta, ou a parte credora vai aceitar no estado em que se encontra. 50. O que ocorre se houver deterioração da coisa com culpa do devedor? Está lá no 236. Ele poderá exigir o equivalente ou aceitar com perdas e danos. 51. Em caso de perda ou deterioração da coisa, o que deve abranger as perdas e danos, né? Danos emergentes, lucros cessantes, né? Enfim, todo o prejuízo que tiver sofrido o sujeito. 52. O que ocorre com as benfeitorias e melhoramentos feitos na coisa pelo devedor? Está lá no 237. Até a tradição, que é a entrega da coisa, pertence ao devedor, depois não mais. 53. O que vem a ser obrigação de dar coisa incerta? É a obrigação de dar coisa genérica. É uma dívida, na realidade, de gênero. Está ali indicada a quantidade e o gênero, mas está faltando o que? A qualidade. Então, haverá necessidade de se identificar a qualidade para que aquilo dali seja devidamente especificado e a obrigação se torne de dar coisa certa, né? Questão seguinte, 54. É correto se dizer que a obrigação de dar coisa incerta é o mesmo que obrigação genérica? Sim, né? Porque a necessidade de se fazer, na realidade, a escolha. Só depois da escolha da coisa, da seleção, que passa a ser coisa certa. 55. Fale sobre a escolha. A escolha é a seleção, é a concentração. Vem lá no artigo 244 do Código Civil. 56. Explique o efeito decorrente da individuação da coisa. A coisa deixa de ser incerta e passa a ser coisa certa. 57. Qual o momento a partir do qual a coisa se torna suscetível de deterioração? Após a ciência da escolha. Seguinte, conceitue obrigação de fazer. A obrigação de fazer é aquela que nos leva a realizar alguma ação, a realizar algo, a fazer. 59. De que decorrem as obrigações de fazer? De um contrato,
de um ato unilateral ou de uma norma jurídica que assim estabelece. 60. O que ocorre se a prestação da obrigação de fazer se tornar impossível sem culpa do devedor? Ela se resolve, então ela está extinta. 61. O que ocorre se a prestação da obrigação de fazer se tornar impossível com culpa do devedor, né? Ela vai gerar perdas e danos. E a última questão, se o devedor se recusar a cumprir a obrigação de fazer, o que poderá acontecer, né? Se ela for fungível, poderá ser executada. Se ela for infungível, vai acabar se transformando em perdas e danos, ok? Bom, nós fechamos por aqui a correção do questionário. Eu peço a vocês que deem uma olhada, se algum ponto não ficou claro, não deixem de perguntar. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, mas a gente não pode esmorecer. Então, vamos tentar manter a regularidade nos nossos dias de aula e fazer o possível para que tudo isso se resolva o quanto antes. Uma boa noite a todos.